Numa pequena cidade escondida entre montanhas conhecida como Morro do Capim, vive um jovem chamado Samuel. Filho único de uma família humilde, levava uma vida tranquila até que começou a apresentar comportamentos estranhos. Os primeiros sinais começaram discretamente. Coisas como acordar no meio da noite suando frio e olhos que, às vezes, se tornavam tão escuros quanto a noite sem lua. No entanto, as coisas logo tomaram um rumo extremo e aterrorizante. Samuel começou a falar em línguas desconhecidas, lançar objetos com a mente e se contorcer em posições humanamente impossíveis. Os olhos outrora amigáveis e doces, agora corriam com uma cor ardente e cruel que fazia o sangue correr frio. Uma sombra escura e sinistra parecia ter tomado conta do jovem. Os gritos de Samuel à noite podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. As paredes da casa agitavam-se com uma força invisível e pensamentos sombrios invadiam a mente de quem se atrevia a chegar perto. A situação saiu do controle e a ajuda do padre local foi requisitada. Padre Henrique, um homem corpulento com cabelos brancos e olhar sério, era conhecido por sua fé inabalável. Armado apenas com seu rosário, crucifixo e a Bíblia, ele estava pronto para enfrentar a escuridão que havia envolvido Samuel. Ao entrar na casa, uma sensação de frio cortante passou por sua espinha. O ambiente estava pesado, sombrio. Samuel, deitado no quarto no final do corredor, estava esperando. Padre Henrique rezava em silêncio enquanto caminhava em direção ao desconhecido, preparado para o confronto que estava prestes a acontecer. Esta é apenas a primeira parte da sinistra história de O Exorcismo de Samuel. Algo sombrio tomou posse dele e somente a fé poderá tentar libertá-lo do mal que o conquistou. Que Deus tenha piedade de sua alma. Capítulo 2 – A Transformação. De volta à casa dos Martins, o padre Lucas estava sentado na sala, revirando as escrituras antigas e os documentos do Vaticano sobre exorcismo. Ele sentia um peso frio em seu estômago que nunca havia sentido antes. Sabia que Samuel não era apenas um jovem enlouquecido e sua fé seria testada como nunca. Por outro lado, o jovem estava se tornando cada vez mais agressivo e incontrolável. Ficava dias sem dormir, as olheiras se aprofundando em seu rosto pálido. Seus pais estavam aterrorizados. A casa antes cheia de risos e amor estava se transformando em um pesadelo vivo. Numa manhã particularmente fria, os gritos de Samuel ecoaram pela casa, mesclados com uma risada sinistra que ninguém acreditava vir de um ser humano. Seus olhos brilhavam com um fulgor infernal, e seu corpo contorcido saltou sobre os móveis como uma fera enjaulada. Samuel chamou o frio padre Lucas com um crucifixo em mãos. A criatura que antes era Samuel olhou para ele e riu. Seu Deus não pode salvá-lo aqui, disse com uma voz que fazia o ar gelar. O padre Lucas não se intimidou, avançou diretamente para Samuel, com coragem e determinação em seus olhos. Recitava orações em latim, enquanto a besta dentro de Samuel se retorcia e uivava. Exorcizo-te, imundíssimo espírito, em nome de Deus, começou ele, como ensinado na Santa Igreja. Samuel riu alto e retoricamente arranhou o peito do padre com seus dedos finos, provocando um gemido de dor do sacerdote. O mal brilhava com força nos olhos do garoto, mas o padre Lucas não desistiria tão facilmente. Respirou fundo diante da dor e continuou sua oração. Havia uma batalha a ser vencida, uma alma a ser salva. O padre Lucas estava pronto para lutar, mas não tinha ideia do horror que estava prestes a enfrentar. Continua. Nota do autor, por favor, atenha-se estritamente ao texto. Informações para serem lidas em voz alta para um público. Não inclua quaisquer anotações de qualquer tipo. Obrigado. Continuando com a nossa terrível história. Então Padre Antônio assentiu, suas mãos trêmulas seguravam o crucifixo de madeira reluzente. Samuel, o jovem possuído, nos olhou com olhos que não pareciam humanos, sem brilho, escuros como a noite. Aquela coisa havia começado a dominar cada parte dele. Um grunhido vindo de Samuel quebrou o silêncio perturbador, seus grilhões se retorcendo nas paredes, os velhos troncos de madeira da casa rangeu sob a pressão. O padre engoliu em seco, assustado, mas determinado a enfrentar a nova ameaça. Ele começou a leitura do ritual de exorcismo. As palavras em latim ecoavam pela sala, cada oração parecia agitar Samuel ainda mais. Deus, cuja palavra é uma lâmpada para meus passos e uma luz para o meu caminho, eu, teu servo, imploro seu auxílio, enunciou o padre com fé.
A resposta era uma risada gutural tão terrível que parecia que poderia esfriar o sangue nas veias. Era uma mistura grotesca de várias vozes, algumas humanas, outras decididamente não. O corpo do jovem começou a convulsionar, suas costas curvadas de uma maneira que parecia impossível. Uma onda de medo se espalhou pela sala, mas Padre Antônio, apesar de tudo, recitou as orações com mais força e determinação. Ele conscientemente moveu o crucifixo para frente e para trás, para cima e para baixo na direção do corpo contorcido de Samuel. Se a presença no quarto era maligna, o padre sabia que o sinal da cruz devia ser uma proteção poderosa. Vade retro, Satana. Num quam suade mihi vana. Sunt mala quae libas. Ipsi venena bibas. Diante do poder da cruz, eu te ordeno a deixar este corpo, bradou o padre. E com uma ultimidade terrível, as luzes da velha casa pisaram e um grito gutural e inumano explodiu do ser que antes era Samuel. Antônio manteve a fé e continuou com sua missão. Temos de ter fé e coragem para continuar nossa história na próxima parte. Espero que o Padre Antônio tenha sucesso. O quarto capítulo da saga de terror, O Exorcismo de Samuel. Prepare-se para mergulhar na escuridão. O quarto dia, a pressão começa a intensificar. Os olhos de Samuel estão mais negros que a noite sem lua, o riso frio faz o cômodo inteiro vibrar com um som ecoante. Cada palavra dita é letal, cada olhar é pavoroso. O padre Henrique, um homem de fé inabalável, começa a duvidar se ele é capaz de enfrentar a entidade que habita dentro de Samuel. Depois do fracasso da terceira tentativa de purgar a escuridão de Samuel, a pequena cidade vivia um inferno. O vento que antes acariciava as árvores, agora uivava de medo. O rio que cantava as canções de verão, estava estranhamente mudo. Parecia que os próprios elementos estavam aterrorizados. Padre Henrique estava desesperado. Ele buscou a ajuda de uma velha amiga, uma bruxa conhecida apenas como Madre Mariana. Ela disse: "O mal que reside dentro do menino não é como os outros, meu amigo. Isso é um demônio antigo, poderoso. Só pode ser vencido com algo tão antigo e poderoso quanto ele." Com a nova direção, Padre Henrique hesitou, mas concordou em usar um ritual esquecido há muito tempo, uma magia perigosa. Ele reuniu os elementos necessários, uma corrente banhada em sangue de inocente, uma pena de corvo na luz do luar, terra sagrada e a lágrima de um demônio. A noite veio rápido, cada vibração da escuridão anunciava a chegada da batalha que estavam prestes a enfrentar. Eles preparam o círculo, colocaram Samuel no meio e começaram a recitar as palavras do velho livro. À medida que as palavras ecoavam, o mal dentro de Samuel rugia, esbravejando e arremessando Henrique contra as paredes. Mas ele continuou, inabalável. Samuel gritou com uma voz que não era sua, os olhos heréticos giravam em sua cabeça, raiva e ódio desenfreados definiam sua aparência. Mas Padre Henrique e Madre Mariana mantiveram-se firme, ancorados em sua fé. Os espíritos da floresta gritaram, o rio guinchou, o vento uivou e a batalha entre o bem e o mal teve início. Mas a questão persiste: quem irá vencer? Continuará no quinto capítulo. Cenas anteriores povoam a mente de nosso sacerdote. São flashes de seus encontros com o insólito, o profano. Mas o rosto de Samuel o abala. O jovem, uma vez tão vivaz e enérgico, agora é uma casca do que era. Há um breve momento de silêncio. O padre então se levanta, exibindo uma cruz de prata. A sala brilha com o reflexo da luz naquela cruz, iluminando os cantos mais escuros onde antes escondiam-se monstros. Dá para ver a apreensão no rosto dos pais de Samuel. Vade retro, Satanás. O padre começa seu ritmo frenético de orações. Seu tom é alto, claro, decidido. Mas Samuel não parece incomodado. Seu sorriso é de quem sabe um segredo que ninguém mais no mundo sabe. Uma risada retorcida, blasfema escapa de seus lábios, queimando os ossos do sacerdote. Em algum lugar profundo, Samuel luta. Ele luta pela sua vida, por sua alma. Ele é um prisioneiro em seu próprio corpo, observando seu refúgio ser usado para o mal. As sombras mais destrutivas têm a voz através dele. O padre é forte, mas cada palavra que pronuncia parece queimar em sua boca, e cada olhar que ele pega de Samuel é como um soco no peito. Ele deve persistir. A salvação de Samuel está em jogo. Mas ele sabe que desta vez, ele pode não ser forte o suficiente. A energia na sala é elétrica. Os pais de Samuel orando em um canto, o riso demoníaco de Samuel enchendo o espaço ao redor.
A atmosfera está cortada ao meio pela tensão a ponto de explodir. Afasta-te, entidade maléfica, ordena o padre. Liberta este rapaz e volta ao inferno de onde vieste. No silêncio seguinte, é quase possível ouvir um coro de anjos orando pelo êxito do padre. Mas em vez de anjos, é o riso gelado que quebra o silêncio. Samuel levanta-se, os olhos brilhando de êxtase maléfica, os lábios contorcidos em um sorriso diabólico. Seu corpo começa a flutuar, desafiando as leis da gravidade, enquanto ele desafia as leis do Senhor em que o padre acredita. E então o padre sabe. Ele sabe que este é apenas o começo, e que talvez, apenas talvez, eles não estejam prontos para o que ainda está por vir. Mas ele também sabe que vai lutar. Ele lutará até o fim da linha por Samuel, e por todas as almas que tiveram o infortúnio de cruzar caminhos com esse demônio. Fim da parte 5. Samuel estava mergulhado na escuridão agora. Sua pele, uma vez bronzeada e saudável, estava agora pálida e ressecada, como papel antigo. Seus olhos, outrora brilhantes de alegria e engenho, agora estavam encobertos por chagas e sangue seco. Era um homem possuído. O padre Marco, um sacerdote veterano respeitado na cidade, estava exausto. Nas últimas 3 horas, ele tentou realizar o exorcismo em Samuel. No entanto, a entidade sombria resistiu. A sua presença era esmagadora, cada palavra de suas orações parecia se dissipar no ar antes de alcançar Samuel. Eu te condeno a sair deste corpo, gritou o padre Marco. Mas as palavras se perderam na escuridão da sala, como se fossem tragadas por uma tempestade. Subitamente, o corpo de Samuel começou a tremer violentamente. Seus olhos reviravam, mostrando apenas o branco. O som de ossos rangendo preenchia o quarto, sufocando as orações do padre. Saia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te ordeno, saia. O padre Marco continuou, cruzando-se e benzeu Samuel, que gemia e se contorcia. Os crucifixos no quarto começaram a se mover. As imagens sagradas tremiam na parede como se estivessem numa viagem marítima turbulenta. Monóxido de enxofre, o cheiro do mal, preenchia o ambiente. Por um momento, Samuel ficou quieto. O quarto estava suspenso em um silêncio agonizante. O padre, exausto, olhou para o jovem, esperançoso. Então, o inferno se desatou. Samuel rugiu, um som terrível que ecoou muito além do pequeno quarto. Era um rugido de fúria, de desafio, de pura e simples maldade. O 7º dia de exorcismo se inicia, e a batalha pelo corpo de Samuel, a luta entre o bem e o mal, continua. O padre Marco está cansado, mas determinado. A entidade, cada vez mais forte, se recusa a liberar Samuel. Até o amanhecer.